Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Robinson Soares, do PSD. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. Grande satisfação novamente poder retornar ao Fala Vereador e poder fazer as abordagens sobre o mandato, sobre a nossa dedicação à cidade de Blumenau. Neste programa a gente procura abordar assuntos de interesse da comunidade e também falar um pouco do trabalho dos nossos parlamentares. E, para quem não sabe, além das sessões ordinárias que acontecem todas as terças e quintas-feiras aqui no plenário do Poder Legislativo, existe todo um trabalho com a comunidade e todo um trabalho também de prévia dessas sessões ordinárias que são realizadas nas comissões legislativas permanentes. E o senhor, vereador, faz parte da Comissão de Finanças, e a Comissão de Finanças é uma das importantes comissões aqui do Poder Legislativo, mesmo porque ela está analisando o orçamento do Executivo para 2016. Como é que está o trabalho nessa comissão? Verdade, Marcão. É uma das principais comissões do nosso parlamento, nossa Casa Legislativa, juntamente com a CCJ, são as duas comissões obrigatórias em todos os projetos que aqui tramitam. Na verdade, são 5 comissões obrigatórias, mas em projetos de caráter de urgência, que são enviados pelo Executivo e declarados urgentíssimo aqui na Câmara, são as duas obrigatórias. É um trabalho bastante intenso, né? Avaliar a peça orçamentária que o prefeito enviou para a Câmara num prazo considerado reduzido, é bastante intenso, bastante difícil, mas com a ajuda da assessoria, né, do próprio Câmara de Vereadores, com a assessoria das questões financeiras, a gente vai conseguir poder se debruçar e avaliar com mais calma, com mais cautela, as prioridades de investimento do prefeito Napoleão para o próximo ano. Exatamente, ali dá para ver bem certinho as demandas, né? E as prioridades onde serão investidos aí todos os recursos arrecadados pela própria população. Né? É verdade, Marcão. Lá são vários fatores que a gente consegue observar. Um é a própria arrecadação do município, já prevendo uma queda na arrecadação, o que é ruim para o município, ruim para os investimentos necessários para a população. A gente consegue identificar lá também quais são as prioridades dentro das rúbricas obrigatórias. Então, para que lado o governo caminha na educação, dentro do sistema da educação e quais são as prioridades da saúde, e nos possibilita, de certa maneira, fazer algumas orientações ou fazer algumas intervenções no sentido de poder ajudar o prefeito e o executivo municipal a traçar essas prioridades e definir melhor as estratégias. A peça orçamentária era tão importante que os vereadores não podem sair em recesso se não analisar o orçamento para 2016. Né? Ela é fundamental. Sem a peça orçamentária aprovada, nada na prefeitura anda, né? As licitações não andam, as dotações orçamentárias, ou seja, é completamente amarrado para realmente impedir o prefeito de poder tomar ações que não estejam aprovadas pelos representantes da população, que são os vereadores. Então é uma peça fundamental, importante, e a Câmara tem esse cuidado sempre, né? Historicamente, esse cuidado com essa peça orçamentária, assim como a LDO, que chega no período anterior, mas a peça do orçamento do ano que vem ela é avaliada com carinho, com calma, e não podemos sair de recesso no final do ano sem antes poder fazer a aprovação adequada dessa lei. Ô vereador Robinho, além de trabalhar aqui na Comissão de Finanças, você preside uma outra comissão extremamente importante aqui na casa, e uma comissão que acabou participando aí, ou pelo menos buscando informações sobre essa paralisação que estava acontecendo de forma constante. Todo dia, quinto dia útil de cada mês, o transporte coletivo para aqui na cidade de Blumenau em virtude da falta de pagamento. A Comissão de Transportes e Obras Públicas aqui da Câmara esteve reunido com a própria Prefeitura, com os empresários, tentando achar um denominador comum, né, para que isso não viesse mais a acontecer, como nesse mês já não aconteceu. Verdade, Marcão. O problema crônico que a nossa cidade vive no transporte coletivo, e eu sou presidente da Comissão de Transporte, Obras Públicas e Mobilidade Urbana, juntamente com o vereador Ivan Nates e o vereador Jans Manton, são 3 membros dessa comissão. Uma comissão que é permanente, né? Ela faz parte dos trâmites exigidos na condução dos processos e projetos de lei aqui na nossa Câmara de Vereadores. Mas convocamos o presidente do consórcio SIGA, convocamos o presidente do CETEB e do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo e fizemos um amplo debate, inclusive transmitido pela TVL, né, com acompanhamento da TVL, para que a população pudesse também entender, compreender e participar desse debate fundamental. Porque realmente, como você citou, todo dia 5, as dificuldades, a população na insegurança de saber se vai ter ou não transporte para poder chegar no seu trabalho, na escola, para poder realizar suas atividades. Então esse debate, essa participação, essa inserção do legislativo blumenauense
nessa discussão é fundamental para poder auxiliar, seja através de projeto de lei, seja através da interferência no Executivo Municipal, mas para poder encontrar caminhos para evitar. Porque não é só dia 5, né, Marcão? Chegando no final do ano tem o 13º. Verdade. Então, a tendência de agravamento era muito grande. Então, realmente entender as partes, compreender o sistema, né? Porque o consórcio SIGA é um consórcio de 3 empresas, cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com as suas linhas de transporte, e nas suas linhas uma com os transportes mais longos, outros mais curtos, que interferem diretamente no custo de cada empresa. Então, isso foi fundamental na Comissão de Transportes, na qual eu presido. Tive a grande honra e a satisfação de poder presidir também essa sessão e de entender isso um pouco mais e poder colaborar com a nossa cidade na solução desse problema. Vereador, o senhor apresentou inúmeros projetos de lei ao longo do seu mandato e um dos projetos de lei que está chamando a atenção e já foi aprovado e deverá ser transformado em lei, a exemplo do Outubro Rosa, nós temos aqui na cidade o Julho Laranja. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua ideia, sobre o seu projeto de lei. Isso é importante, Marcano. Eu sou o vereador campeão de apresentação de indicações, são mais de 1000 indicações, e de projetos de lei, são mais de 20 projetos de lei. E às vezes a gente se pega no debate, né, com a população e com algumas pessoas, mais leis ainda do que existem, né, no nosso país. Os municípios são campeões de número de leis e na verdade, o que está muito errado é execução das leis e não novas leis. Mas as leis que eu procuro fazer, apesar de ser recordista da apresentação, são leis que procuram contribuir com a sociedade, que não estão previstas e por isso que não são executadas. E uma delas é o Julho Laranja. Apesar de ser a proposta de um mês com a cor, mas na verdade é a proposta de um mês de conscientização, trabalho, de capacitação e qualificação do corpo técnico da cidade, dos membros da Defesa Civil, do Bombeiro, do SAMU, de todos os órgãos envolvidos nas catástrofes e também da comunidade. Então nós tivemos em julho a realização do simulado com a população na região da Rua Araranguá, que foi fundamental para aprimorar, né? Nós estamos agora na véspera, a gente escuta na imprensa, o El Niño, tudo isso está para chegar, e as dificuldades que a chuva traz para a nossa cidade. E nós conhecemos bem, né? Os problemas com as enchentes, com os desmoronamentos. Então nós precisamos dar condições para que o corpo técnico, os técnicos da nossa cidade estejam preparados e qualificados sempre para enfrentar os novos desafios. E eu gosto de lembrar, Marcão, que era sempre a enchente que era o problema da nossa cidade. A preocupação era a enchente e depois de 2008 passou a ser também os desbarrancamentos, desmoronamentos da nossa cidade. Então teve que ser uma nova qualificação do nosso corpo técnico e também da nossa população, em poder entender, identificar os sinais prévios de que podem ocorrer desmoronamentos, se proteger. Então o Julho Laranja tem esse objetivo de criar um mês onde são unificadas todas as ações do Bombeiro, da Defesa Civil, dos órgãos envolvidos, unificar essas ações para poder dar garantias que elas ocorram anualmente e a população possa participar efetivamente e diretamente nessa qualificação. Nós estamos vivendo um momento de enchente de novo, né? Muita chuva já no final de semana passado e expectativa aí de nos próximos meses também nós termos aí muita chuva. Então, será no mês de julho, esse projeto já foi aprovado e já foi sancionado, vereador? Foi sancionado, Marcão. Você fala, né, já está realmente, o solo começa a ficar encharcado, não tem mais capacidade de absorver a chuva. Então, realmente, nos preocupa o restante do ano e é por isso que volto a falar a importância da qualificação, da preparação, não só de quem trabalha diretamente com isso, mas da população, que é quem sofre, para poder identificar, né, seja no estralo de uma madeira na casa, seja nas árvores, você consegue de várias formas identificar a possibilidade de haver um risco de desmoronamento, isso é fundamental. E o Julho Laranja, o projeto que foi já sancionado pelo prefeito, tem esse objetivo, volto a dizer, de unificar todas as ações públicas com o objetivo de proteger a população. Vereador Robinho, existe aí um programa que está sendo colocado aí através do Executivo para entregar os remédios na casa do paciente, principalmente se aquele paciente acamado, que não tem condições de buscar o seu recurso, de buscar o seu remédio. Mas é um programa que foi colocado, mas você apresentou um projeto de lei nesse sentido também, para que fosse garantido esse programa aqui na cidade de Blumenau? É verdade, Marcão. Em 2013 nós fizemos um projeto que obrigava o Executivo Municipal, o prefeito e a sua equipe a entregar em casa remédio para idosos, deficientes e gestantes a partir do 7º mês, naturalmente que remédios de uso contínuo. O projeto foi aprovado, depois foi vetado, a gente reapresentamos esse ano e fiquei extremamente feliz, emocionado, Marcão, quando pude ir ao Salão Nobre da Prefeitura e acompanhar o lançamento dessa
dessa ação do poder público municipal de levar. Porque as pessoas que mais precisam, mais humildes, elas têm, no momento difícil, elas não têm as pessoas que possam auxiliar, né? Porque a família, pelas dificuldades sociais, a vulnerabilidade social, ela já não tem, a família tem que também trabalhar e não tem quem possa acompanhar essa pessoa. Então, não atendeu na íntegra o nosso projeto, mas é um primeiro passo que o poder público, a prefeitura dá no sentido de poder atender a quem mais precisa. No primeiro momento, os acamados, né? As pessoas que estão na cama que receberão em casa o seu medicamento. E quem tem isso em casa sabe do que a gente fala, sabe das dificuldades. O filho, a nora, o genro, alguém tem que sair sempre do seu trabalho para poder acessar o remédio, trazer para a pessoa que precisa. Muitas vezes deixando de fazer em função de não conseguir se ausentar e a pessoa sendo prejudicada por isso. Então, realmente apresentamos esse projeto que tem com esse objetivo atender essa grande demanda, essa grande necessidade da nossa comunidade, porque todos nós contribuímos diretamente, né, com o crescimento da nossa cidade, com a dedicação, e no momento que você mais precisa, o poder público estava de costas por uma necessidade tão vital para a vida das pessoas. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei também muito interessante, que trata aí da Semana de Conscientização Oftalmológica e Optometrista. Eu quero falar sobre esse seu projeto no próximo bloco, pode ser? Pode ser, claro. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Robinson Soares, do PSD. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater temas de interesse da nossa sociedade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o programa no seu primeiro bloco, estamos recebendo o vereador Robinson Soares, o Robinho, aqui nos estúdios da TV Legislativa. Vereador, falávamos no bloco passado aí de um projeto de lei de sua autoria, que trata aí, que inclusive já foi aprovado, trata aí sobre a conscientização oftalmológica e optometrista aqui no município de Blumenau. O que diz realmente essa lei? O que de prático vai ajudar a nossa sociedade com essa lei que foi aprovada? Marcão, essa lei é um caso singular, né? E que mostra quando você ouve a comunidade e troca informações com quem vive o dia a dia de algumas áreas específicas, a gente consegue construir projetos que atendem às necessidades da população. E esse é um caso bem específico. O James, que tem uma ótica na cidade, que estava realizando doações de óculos para as crianças que tivessem dificuldade, esteve no nosso gabinete conversando e a gente resolveu criar isso, porque apesar de ele estar doando óculos, as crianças não tinham um exame que identificava as dificuldades, ou grau, ou tipo de problema que ela tinha de visão. Então, esse projeto de lei tem a intenção, a obrigação de criar uma semana municipal em que o Executivo Municipal vai nas escolas e com os profissionais qualificados, ou ainda com orientação aos professores que atuam na escola, poder identificar as crianças que possuem alguma dificuldade, algum grau de dificuldade de visão. Porque os índices são imensos, né? 7% das crianças até 10 anos têm problemas visuais e não são identificados. E muitas vezes entende-se que é problema de dificuldade de aprendizado, ou seja, são criadas outras várias situações que não é verdade. A grande fato é que a criança não consegue enxergar da maneira adequada, inviabiliza o seu estudo, a sua capacitação. Então, esse projeto tem esse desejo de contribuir com a sociedade, com a ideia do James, de poder estar nas escolas, conhecendo e identificando as necessidades das crianças do nosso município. E eu acho que isso é a base do trabalho do parlamentar, né? Ouvir as demandas da nossa população, porque elas estão sentindo na pele. Você vê, como você colocou no exemplo aqui, o empresário, ele quer fazer doação de óculos, mas ele não pode, porque ele não tinha a prescrição médica. E eu acho que esse projeto de lei veio garantir que todas as crianças tenham essa avaliação, né? Para que, em algumas oportunidades, possam receber até o óculos de graça. Né? E assim são várias situações, né? A gente tem o James aqui que está se dedicando, se doando e poder atender, e tem outros tantos empresários que querem dar sua contribuição social para o município e às vezes fica inviabilizado, impedido, porque a complementação, a condição de chegar até onde ele quer realizar sua ação são impedidos por outras ações. Então essa conversa foi fantástica, vou dizer, um projeto que quando a gente ouve as pessoas, a gente tem condições de fazê-lo mais claramente, de forma mais direta e objetiva, e esse projeto vai fazer isso, né? Porque volta a falar, né? A criança com dificuldade de visão causa dificuldade de aprendizado e traz inúmeros outros problemas, muitas vezes até de relação com os próprios amiguinhos em sala de aula.
Então esse projeto é fantástico, vai poder fazer isso. E o optometrista é um técnico, né, que tem, a gente fala nos médicos na oftalmologia, então que são profissionais qualificados para isso, mas o optometrista também tem condições de identificar os problemas. E esse objetivo maior é poder garantir que a parcela da população que não tem acesso diariamente às condições mínimas do atendimento na saúde, principalmente na questão visual, possam ser identificadas e tratadas, seja com a ajuda de um parceiro da iniciativa privada, ou seja com as exigências do poder público. Esse projeto ele já foi aprovado aqui no Parlamento? Foi aprovado na última sessão, deve seguir ao prefeito agora para sancioná-lo ou vetá-lo, mas vou fazer um apelo para que ele possa sancionar, até porque não traz qualquer prejuízo, né, ao município, pelo contrário, acho que traz avanços na área da saúde. Fazer esse apelo para que possa acontecer o mais rápido possível. Vereador Robinho, o senhor apresentou um projeto de lei que está tramitando aqui na casa e nós conversávamos antes do programa, você disse assim, é necessário que nós tenhamos uma eleição ainda mais limpa aqui na cidade de Blumenau. E por isso o teor desse seu projeto determina aí a proibição de matérias de campanha eleitoral durante, lá no dia 2 de setembro, aniversário da cidade, e também no dia 7 de setembro. É verdade, Marcão. Naturalmente que já fiz muito disso, né? Nos desfiles festivos, pela concentração de pessoas da Rua 15, aproveitar, né? Seja no dia 2 de setembro, que é o dia de Blumenau, o dia da nossa cidade, seja no dia 7 de setembro, desfile cívico, ou até nos desfiles de Oktoberfest, quando já tem segundo turno da eleição para prefeito. Então a Rua 15 é tomada, além da população, é tomada por políticos que acabam atrapalhando a atividade, atrapalhando aquela hora de lazer das famílias blumenauenses que estão lá para fazer o congraçamento, para ver o desfile, para prestigiar seus filhos, sua família que vem desfilando. E nós, os políticos, estávamos lá de alguma maneira procurando demonstrar nosso trabalho, mas de certa forma atrapalhando essa condição única das famílias blumenauenses. E esse projeto tem esse objetivo, tornar a campanha ainda mais limpa. Ou seja, fazer uma abordagem diferenciada, proibir na Rua 15, nos desfiles comemorativos da nossa cidade, a intervenção, não que o político, os vereadores, o prefeito não possam estar participando, certo, de maneira alguma, tem que estar lá participando, vendo, acompanhando, mas a proibição de entrega de material de campanha, dos bandeiraços, né, Marcão? Porque além do candidato ficam lá mais os cabos eleitorais com bandeiras, quer dizer, isso desvirtua o objetivo dos desfiles e é isso que a gente quer tentar proibir e garantir que a população possa ter seu momento de lazer com a sua família, possa viver cada desfile dentro do seu objetivo e que a gente possa pedir o voto e fazer campanha em outros momentos tantos que existem em nossa cidade. Vereador Robinson Soares, que faz parte aí do cenário político do nosso município e acompanha a política como um todo, né? Qual é a sua visão com relação ao governo que acabou de se instalar, o novo governo, o governo de Dilma Rousseff, e todas essas enxurradas aí de denúncias contra o próprio governo e também o Petrobras, enfim, como é que você, como político, avalia toda essa situação? E, em especial, o governo Dilma, né, agora com essas pedaladas e possibilidades aí até do impedimento da própria Presidente da República, qual é o seu ponto de vista sobre todas essas questões? É um tema bastante complexo e amplo, né? Até porque é um novo governo, mas um governo de continuidade, né? São mais de 12 anos de governo, do governo do PT, então foram 8 anos do Lula, 4 anos da Dilma, é um novo mandato da Dilma, mas ela já vinha há 4 anos governando, ela diretamente governando o país. Nós tivemos ontem, né, a reprovação das suas contas de 2014, então a demonstração da utilização errônea dos recursos públicos. Tratando inicialmente disso, isso demonstra o quanto é maléfico para a sociedade, para um país inteiro, quando você passa a utilizar os recursos públicos para atender somente a interesses partidários e políticos. É a clara demonstração disso. E a Petrobras também entra nesse sistema, porque a Petrobras servia, e tantas outras situações que deverão ser investigadas, porque entra também a Eletrobras, o sistema energético, e outras situações. Mas o Petrolão, a Petrobras, os desvios constantes que ocorreram na Petrobras, que são bilionários, levaram praticamente à falência da Petrobras e, mais do que isso, a falência do poder público como instituição gerenciadora dos grandes projetos nacionais. E é por isso que eu não tenho a menor vergonha de assumir que eu sou um político liberal por convicção. Eu entendo que o Estado, a nação, tem que se preocupar com saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. E os demais setores têm que ser regulamentados pelo poder público. Porque todas as empresas que são administradas pelo poder público geram a possibilidade de ocorrer tudo isso que ocorreu com a Petrobras.
Você pega a Vale do Rio Doce, uma entidade administrada pelo governo federal, que dava prejuízo, que era uma série de situações, e hoje a iniciativa privada gera muito mais empregos, distribui muito mais renda e é administrada na iniciativa privada. Ou seja, ela é muito mais útil à sociedade sendo privada do que pública. E eu defendo isso para a Petrobras também. Naturalmente que o petróleo é fruto das terras do nosso país e a população tem que receber o retorno também por alguma empresa explorar isso. Mas eu tenho certeza que você transferir a iniciativa privada e regulamentar a exploração do petróleo, da condição de retorno dessa exploração à população, é muito mais útil à população do que você manter uma empresa inchada de indicações políticas, de apadrinhamentos políticos, podendo estar aí, dentre essas indicações, usurpando a empresa, uma das maiores empresas do mundo, claramente roubando a empresa em benefício de partidos políticos e de políticos. Então isso é muito prejudicial. E o impeachment entra nesse bolo todo, né, Marcão? E a nossa população está extremamente cansada disso tudo, né? Já vinha cansada e a gente está chegando no ápice do desgosto da população com os políticos. Isso é maléfico no sistema porque é na política que tudo acontece, seja através de projetos de lei, que no nosso caso são projetos mais simples, mas no governo federal você trata de impostos, de tributação, trata da previdência social, ou seja, são várias situações que são tratadas pelos políticos. E a gente precisa, ao contrário, que a população seja revoltada, mas revoltada no sentido de cobrar mais ativamente dos políticos, revoltada no sentido de participar mais ativamente e exigir que possamos atender às demandas da sociedade. A gente tem a mania de decidir sem ouvir a comunidade. Eu costumo sempre falar, você tem que ouvir para saber as prioridades. As necessidades são muitas, mas as prioridades só quem vive em cada local, cada trecho, em cada rua pode identificar. Então, isso não ocorre a nível federal. Então, a gente precisa realmente repensar esse sistema. E o impeachment, na verdade, tudo isso é uma grave crise econômica associada a uma grave crise política. Eu não tenho a menor dúvida de que alguns partidos no cenário nacional estão utilizando tudo isso também para poder alcançar mais cargos no governo federal. Então, parte dessa crise econômica é gerada pela crise política, que na verdade tem o objetivo de alguns de poder ter mais espaço, mais cargos, mais ação direta sobre o governo federal, que também é maléfico quando usado de maneira torta, de maneira ineficaz, de maneira que não seja reta com o que a gente precisa. E né, no caso do governo Dilma, você acha que ela vai aguentar se permanecer no poder ou não? A taxa de aprovação dela é muito baixa, bem porque pelo sentimento da população de cansar de ser enganada. A população está cansada de ser enganada e tudo está no governo federal, né? A gente fala tanto em pacto federativo por quê? Porque os municípios vivem as dificuldades e o dinheiro está todo em Brasília. Você tem que estar como prefeito mendigando semanalmente em Brasília ajuda e o dinheiro sai daqui, né? E a nossa região contribuindo como contribui com o PIB nacional. Mas eu acho que esse debate é importante, é difícil afirmar se vai ocorrer o impeachment ou não, mas eu acho que deveria ocorrer, é um pensamento meu, com cuidado com as instituições, para que a gente não leve o país a uma situação ainda pior, mas que possa haver uma transição, de certa forma, num novo pacto político, no sentido de evitar tudo isso e a construção política. E a presidente Dilma realmente está numa situação difícil, porque além de todos os escândalos, Marcão, que a gente já citou aqui da Petrobras e tantos outros de roubo, de desvio, nós temos também a própria situação da reprovação das contas dela. Então, eu acho que são vários fatores, graves fatores, que poderão levar ao impeachment dela. Tá certo. Vereador Robson Soares, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Marcão, eu que agradeço novamente a oportunidade, a tua dedicação aqui aos vereadores. Eu quero poder deixar também meu gabinete à disposição da população, de quem nos acompanha nesse momento. O telefone é 3231-1516, 3231-1516, e o gabinete é o gabinete 15 aqui na Câmara de Vereadores. Quer dizer que a gente está aqui para servir, para ajudar e colocar à disposição, e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Ok, sucesso. Obrigado, Marcos. Vereador Robson Soares, o Robinho, foi o entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.